Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E você que está nos vendo, a partir de agora, o nosso telefone já está em funcionamento. É 2629-2571. Ou pelo nosso e-mail, espiritismoemfoco@hotmail.com. Por que isso? Para que você possa concorrer a este livro que o nosso amigo Jacó Melo deixou autografado para as pessoas que ligarem, ou fazendo pergunta, ou querendo só participar do programa. Pode ligar. A partir de agora, você já pode ligar, pode mandar um e-mail, que você vai concorrer a esse livro no final do mês, ou seja, no último programa de setembro, nós vamos sortear este livro aqui, tá? Do Jacó Melo. E hoje nós temos a alegria, a satisfação de ter o meu amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que eu vou apresentar agora a vocês, para que ele possa falar para a gente sobre a casa, sobre o Centro Espírita Trabalhador de Jesus, tudo o que acontece na casa, que é o Centro Espírita mais antigo, né, de Cabo Frio, são 87 anos. Então, o Paulo vai falar para vocês sobre a casa, o Trabalhador de Jesus, e depois nós voltamos. Então, Paulo, fala para a gente aí tudo sobre o Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Tudo é um pouco difícil, precisaria de um programa inteiro. Mas, como o Renato mesmo já falou, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus é a casa mais antiga de Cabo Frio, né, com 87 anos, e nós temos diversas atividades, palestras públicas aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 20 horas. Temos também plantão de passe nas quintas-feiras, né, à tarde, 16 horas, e uma série de atividades voltada para a comunidade. Temos a nossa parte assistencial, as usuárias dos nossos serviços assistenciais recebem a cada 15 dias uma bolsa de alimentação. Hoje em dia nós temos 100 famílias cadastradas, recebem essa cesta básica de 15 em 15 dias, também saboreiam ali uma sopa que é feita no local, e além disso tem umas reuniões que são feitas, reuniões públicas assim de caráter mais abrangente, feita com elas e também com as crianças que lá vão, porque é para a família. Assistimos em cerca de 100 famílias, isso cadastradas, mas geralmente sempre aparece mais. Vem a avó, traz a mãe, traz os filhos, aquilo lá é uma festa aos sábados de 15 em 15 dias, no primeiro e no terceiro sábado. Bom, além disso, nós temos ainda trabalho com gestantes carentes, né, tem um trabalho feito com a gestante. Para conhecer bem todas as tarefas da casa, só entrando no nosso portal na internet, que é www.cetj.org.br, pois lá podem ter muito mais informações do que nós aqui com o tempo relativamente pequeno, né, para colocar tanto assunto. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É o item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre estas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei bem quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo. Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo
tal como fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram adaptá-la às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades. Talharam-na, rebaixaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreos não dão maus frutos, porque não mais os produzem. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-las para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da copa da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Eu gostaria de passar a informação que o Renato não passou, que o Paulo Jorge vai falar sobre reencarnação e justiça divina. Apresentou o convidado e não apresentou o assunto. O assunto foi a falha nossa, né? Isso é programa de amador, né? Porque eu e o Renato, nós temos as nossas profissões, nós não somos globais, nós não somos profissionais da mídia, somos profissionais do nosso campo de atuação, do trabalho, né? Então a gente dá umas bobeadas de vez em quando. Então o assunto hoje é reencarnação, a justiça divina. Então, para começar, o Paulo Jorge já vai entrar logo aqui numa fria, vai ter que responder o que é que representa a vida para o Espiritismo. Uma fria é um bom local para se entrar, com um clima quente que está aqui dentro do estúdio. Mas o fato de ser amador, na realidade, é um elogio. Amador é aquele que ama, faz por amor, e o que é feito por amor não pode dar errado em hipótese alguma. Então a vida, o que seria a vida, né? Acordamos todos os dias, abrimos nossa janela, nossa porta, olhamos o quintal, a rua, ali vemos a vida desfilar à nossa frente, né? As gramas crescem, o orvalho caiu, as formigas estão ali andando, fazendo seu trabalho, os pássaros cantam, a vida está correndo, as nuvens passam no céu, a brisa sopra, não como soprou ontem, nem como soprará amanhã, mas cada coisa é diferente, tudo acontece a seu tempo, cada coisa a sua hora. E é muito interessante a gente observar isso e ver que aqueles seres que ali estão não poderiam simplesmente sumir no mundo. Será possível que essa vida, num dado momento, se extinguiria? E aqueles seres mais complexos, aqueles animais mais complexos, nos quais nós também nos enquadramos, apesar de racionais, né? Temos o nosso lado animal, obedecemos às regras às quais todos os animais também obedecem, logicamente com maior responsabilidade, pois temos maior conhecimento. Seria possível, seria admissível que tudo isso se extinguisse, voltasse ao nada? Provavelmente não. Então, baseado nessas observações, a gente desenvolveu esse trabalho que a gente já fez sobre a forma de palestra e que nos intriga muito essas questões sobre a vida. São essas questões que nós procuraremos falar um pouquinho melhor. Seria a vida tão simples assim como ela é colocada pelos materialistas? Já que você deu a dica, então como é que fica? Como é a visão do materialista da vida? Como é que ele pensa? A gente ouve muito, né? As pessoas falam que não acreditam em vida após a morte, que não acreditam em nada, que a vida é só essa, que tem que aproveitar, tem que fazer tudo o que quer. Como é que é? Como é que é essa visão? Bom, o materialismo, lógico, é uma coisa muito simplista. Nascer, viver e morrer. Morreu, acabou. Essa é a visão do materialista. A visão de uma vida única, em que ele tem aquela existência para realizar tudo que ele teria que realizar. Então, é essa a visão
materialista da vida, né? Então, muito simples. Nada poderia ser tão simples baseado nessa nossa contemplação inicial sobre a vida. Paulo Jorge, falando em materialismo, isso aí traz consequências funestas para a humanidade, essa crença no materialismo? Logicamente que traz. Logicamente, infelizmente traz. A corrente materialista ainda é grande no mundo, né? E temos materialistas pura e simplesmente que não acreditam em religião, num ser superior, numa inteligência superior, num Deus, não acreditam. Então, para eles, tudo tem que ser conquistado nesta vida. Então, eles têm que fazer tudo agora. E se tem que fazer tudo agora, se a felicidade será colhida aqui mesmo, né? Então, eles fazem da maneira que lhes mais convém. Ou seja, o escrúpulo, muitas vezes, fica em segundo plano. E aí ocorrem essas coisas que se veem hoje em dia, essas notícias absurdas, corrupção por toda parte, né? Uns com tanto e outros com tão pouco. Ou seja, as religiões dogmáticas também não procedem de maneira muito diferente, né? Agora, olha só, nas reuniões mediúnicas no Centro Espírita, nós temos muitas comunicações de espíritos sofredores do plano espiritual. Lá no seu Centro Espírita, seu não, né? Você participa. Tudo que tem no mundo, uma fatia nossa também. Vocês já receberam, por acaso, alguma comunicação de algum materialista que tenha vivido na Terra, que por acaso desencarnou e teve a surpresa de ver, por acaso, o mundo espiritual que existe e que ele não acreditava? Vocês já tiveram alguma oportunidade nesse sentido? E lhe digo mais, essa é a constante. Essa é a constante, a tônica é essa. Porque não há uma reunião praticamente que não apareça ali surpreso com o mundo espiritual. Surpreso porque eles acreditavam que tudo seria nessa vida única. E, no entanto, se deparam com um mundo que não estava no roteiro, aquilo não estava no script dele. Aí eles, logicamente, sofrem, né? Uma realidade. O cara conquistou tudo que ele podia na vida material. Ao chegar no plano espiritual, ele se depara com uma situação completamente adversa para ele. Ele que tinha tudo favorável, agora é adverso. Então ele se assusta. E, via de regra, a frase que mais se ouve é aquela: "Ah, se eu soubesse." Surpresos com a continuação da vida e eles se colocando na situação de: "Ah, se eu soubesse, poderia fazer tudo de uma forma diferente do que eu fiz." Aliás, esse "ah, se eu soubesse" não é de hoje, né? Esse "ah, se eu soubesse", na parábola do mal rico, né, de Lázaro e o mal rico, o mendigo ficava à porta do rico pedindo esmolas, o rico se lixava para ele. Mas todos desencarnam, o rico e o pobre também. E o rico desencarnando, chegando num local que eles chamavam de Hades, né? Que era numa referência uma analogia com o inferno, que não é bem inferno. Poderíamos até levar um tema inteiro falando sobre o Hades, que é da mitologia grega, né? Mas, ao chegar nesse local, ele vê aquele pobre numa situação melhor, ao lado do rei Abraão, que fora um símbolo para aquele povo. Então ele se assusta com aquilo. Como pode, Lázaro, um mendigo, está lá, eu, que tinha tudo, agora estou aqui. E ele pede para que Lázaro umedeça os seus lábios, né, para que ele sentia muita sede. E Abraão, então, coloca para ele que seria impossível ele transpor aquela barreira toda para umedecer-lhe os lábios. Seria uma comunicação impossível, haja vista que eles estavam em locais distintos, em patamares distintos. E aí o que acontece? Ele pede, então faça com que Lázaro vá e avise aos meus irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que eu. Em outras palavras, se eu soubesse, não os cometeria. E ele diz: mas se eles já ouviram todos os profetas e nem assim fazem, como você também ouviu, de que adiantaria Lázaro ir lá? Não daria ouvido a ele também, né? Eu gostaria só de lembrar para as pessoas que criticam tanto a comunicação com os mortos, que leiam essa passagem do Evangelho. Exato. Essa e outras, né? Porque o Evangelho está recheado de passagens onde os mortos se comunicam. Ainda pretendo citar umazinha um pouco mais além. Mais além, né? Agora vem cá, você falou há umas 2 perguntas atrás sobre dogmas.
E a pessoa que está assistindo o nosso programa talvez não saiba o que é dogma. Seria interessante você dar uma pequena aula explicando para nós o que é que é. Quem sou eu, humildemente, para dar uma Mas aula? você não é professor? De qual área? Da área de informática, das exatas. Nas outras eu sou um mero aprendiz. Também nas exatas o sou. Porém, dogma, explicar dogma por si só já é uma coisa difícil, porque dogma é exatamente o inexplicável. Poderíamos limitar dogma. O que eu estava vendo, melhor do que citar um exemplo, eu estava vendo uma entrevista na TV aberta recentemente de um padre, e ele falou que dogma seria a lei divina e que o que não é dogma seriam as leis humanas. Naturalmente, esse nosso irmão se equivocou, porque dogma não é necessariamente a lei divina. Dogma são aquelas coisas que algumas religiões não explicam e que dizem que não explicam porque é assim, porque Deus quis que é assim e não explicam. Então, nós, no Espiritismo, não adotamos esses dogmas físicos. Não que não se pode encher a boca e dizer que não se tem dogma, porque quando se fala de reencarnação, na realidade é um dogma filosófico. Ninguém pode precisar milimetricamente a reencarnação. Podemos falar acerca, temos subsídios para falar, mas dogmas físicos nós não os temos. Então, dogma é aquilo que as religiões não explicam, porque dizem que não há explicação. Deus assim o quis. Elas assim afirmam. Nós, espíritas, não. E que não pode ser contestado. Exatamente, também. Não pode ser contestado porque é de Deus. Então, segundo eles, o que é de Deus não se contesta. Como você falou na pergunta anterior, quando ele falou, né, dessa visão materialista, se eu soubesse desse sofrimento, basta ver agora o filme Nosso Lar, Exato. de André Luiz. Exato. É um exemplo desse aí, né? Exatamente. Puro, um grande médico, né, aqui no Brasil, que quando chegou lá no mundo espiritual, ele ficou surpreso com aquilo tudo que ele viu, com aquele sofrimento todo que ele passou, aquele tempo, 8 anos no umbral, e ele viu que a vida continuava, e ele ficou muito surpreso. O que é isso? Né? E perguntou, onde é que eu estou? O que é isso aqui? É um hospital? Né? Quando ele chegou lá, quando ele foi recolhido para o Nosso Lar. Então, como ele, né, são milhares e milhares de pessoas que chegam lá nessas condições, achando que tudo se acaba quando existe a morte, não é verdade? Exato, é verdade. Então, como as religiões dogmáticas interpretam a vida e a morte, já que você já falou em dogmas? Ah, sim. Eu sabia que teria alguns espinhos, né? A gente tem medo de se arranhar, mas não pode evitar os espinheiros, né? Vamos aqui. Mesmo porque eu não nasci em berço espírita, né? Nasci numa família católica, tenho muitos irmãos, tenho até amigos padres, amigos pastores, e a gente trilhar esses caminhos, a gente tem que trilhar com muito cuidado para não acotovelar os companheiros. Então, falar sobre a visão nessas religiões, nas religiões dogmáticas, né, que seriam a religião católicas e as diversas, né, ramificações do catolicismo, e também as religiões protestantes. Todas elas têm os seus dogmas, né, seus artigos de fé, dogmas, e eles também têm uma visão semelhante à que tem o materialismo. Nascer, viver e morrer, e depois da morte. A única coisa que difere um pouquinho é depois da morte. Para o materialista, tudo se acaba, ou volve ao todo, mas para eles, não. Para eles tem 2 destinos. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. O inferno, né? Que nome assim, pesado para se carregar, até o nome é difícil de se falar. O inferno é um medo danado de ir para o inferno. Na realidade, esse medo é até um mecanismo de segurar de determinadas pessoas, obviamente não todos, mas aquelas pessoas que usam desses artifícios, né, acredito até que, no meu ponto de vista, desonestamente, de criar um medo nos seus fiéis, de modo que eles não entrem no inferno, porque entrando para o inferno, para essas religiões dogmáticas, não tem saída. Agora, essa visão de inferno, nós falávamos na parábola do mal rico, que ele se referia ao Hades, né, para o povo judeu também não tinha essa visão de inferno, não era um local perpétuo, que a pessoa iria e ficaria ali para o resto da vida, haveria como se reabilitar, renascer, inclusive, ressurgir. Porém, na visão dessas religiões dogmáticas, não. Isso foi muito agravado com a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante, né, um italiano da literatura, todo mundo conhece, escreveu em 1260 e alguma coisa que ele nasceu,
1300 e pouquinho, 312, se não me engano, ele desencarna. Nesse período produziu muitas obras, dentre ele a Divina Comédia, que era uma obra dividida em 3 atos, né? Tinha inferno, purgatório e paraíso. E essa visão de inferno que Dante deu, que nós não podemos nos estender e entrar nisso, seria até um assunto atraente, mas não há tempo. Essa visão de inferno trouxe para a igreja dominante da época uma visão tão aterradora, tão pior do que a que elas tinham, que elas tomaram essa visão emprestada para usar também, reforçar aquele conceito de inferno. Conceito esse que nós espíritas não temos. Essa pena perpétua para nós não existe. Tudo pode ser redimido, né? A gente tem condição de se reabilitar de todas as circunstâncias. Não estou julgando, mas vou cair em erro de uma forma. Não seria essa mudança de pensamento, de utilizar a imagem de inferno de Dante, não seria uma forma de manter o fiel dentro da igreja? Exatamente o que eu falei, com algum rodeio, para não ficar tão direto assim. É por isso que eu estou perguntando diretamente. O direto é por conta dele, viu, gente? Eu falei com um determinado rodeio, exatamente isso. É uma forma de manter o fiel junto da entidade religiosa. Não vamos entrar aqui na religião A, B ou C, mas da entidade religiosa. Isso aí, obviamente, com algumas pessoas com um conceito distorcido. Não foi esse o conceito do cristianismo primitivo e nem da origem das igrejas em si. Entendeu? Mas o homem é uma pessoa falha, o homem comete muitos enganos, nós temos medo de cometê-los, mas cometemos a todo momento. E esses líderes espirituais certamente cometeram enganos ao longo do caminho. E esse foi um dos enganos que, no meu ponto de vista, dos mais graves. Colocar bem explícito que esse engano foi há 800 anos. Isso, gente. Logicamente, o conceito mudou. O conceito mudou. Esse negócio de o espiritismo é o único caminho correto, é furada. Todo caminho leva a Deus. Eu, particularmente, gosto de andar naquele que eu ando com os olhos abertos. Olha só, Paulo Jorge. Você falou que respondeu uma pergunta minha, dizendo que o materialista, o pensamento materialista tem consequências funestas para a humanidade de um modo geral. Mas essas interpretações dogmáticas da morte não tem também o seu lado ruim? Tem o seu lado ruim. Tem o seu lado muito ruim, semelhante àquele primeiro. Porém, eles colocam, por exemplo, vamos pensar o seguinte: a separação, nós pregamos a união familiar, digamos um familiar nosso, né? Nasceu com a gente, é nosso irmão, mas por cometer um engano aqui ou ali, foi bom a vida inteira, mas prestes a desencarnar para nós, morrer para eles, mas prestes a morrer, ele cometeu um engano, né? Uma falha. Aí, coitado, foi para o inferno. Seria esse ser, esse nosso irmão, condenado a viver isolado de nós? Nós seríamos, se cometêssemos algum engano e fôssemos parar no inferno, sob aquela ótica, também impossibilitados de nos reencontrarmos com o nosso familiar lá na frente? Seria uma injustiça muito grande. Também, por outro lado, tudo tem que ser conquistado na vida atual. Você só tem uma vida, vai esperar para quê? Tem que conquistar tudo agora. E ainda mais que, se errar, também tem o perdão, né? Aí alguém está ali, pode perdoar em nome de Deus, aí a pessoa erra, aí pede perdão, aí faz. No último segundo? No último segundo, é válido, no último segundo, no último minuto, pedir perdão, como é válido para nós também, né? Sabemos que o perdão é muito importante, mas o perdão para nós, o benefício do perdão, tem assim um sentido mais imediatamente aplicado. Não é o sentido que nos traz as religiões dogmáticas. Mas o perdão de última hora não é um perdão, vamos dizer, sem sentimento, apenas com medo das consequências? Esse não é perdão. O perdão que não é de dentro para fora, não é perdão. Perdão tem que ocorrer primeiramente no seu coração, para que depois venha a sua boca. Perdão da boca para fora não é perdão. Esse não é perdão, não considero isso perdão. É isso aí. Olha só,
Vamos marcar aqui que eu fiz essa perguntinha. Eu vou voltar ela depois, porque eu quero pegar você pelo pé. Meu Deus, isso foi torturador. Eu fui torturador na outra encarnação. Foi. Eu vou deixar você esquecer, aí eu pego você pelo pé. Vamos lá. O céu e o inferno é um dogma, né? É, lógico. São dogmas, né? O purgatório é? O purgatório também, na O concepção umbral dele. é? Dos espíritas? Umbral e purgatório Olha só. a reencarnação em si. Botei você contra a parede. Botou contra a parede. A reencarnação em si é um dogma filosófico. É aquele dogma. O que é um dogma filosófico? É aquele dogma, aquilo que conceitualmente existe, mas você não pode delinear. Não tem o início, não tem o meio e não tem o fim. Você não pode delinear. Você, pelas provas, você consegue ter, mas não consegue delinear. No nosso caso, o umbral, né, estaria dentro do processo reencarnatório. Se a reencarnação é um dogma filosófico, obviamente o umbral estaria inserido nesse dogma filosófico. Então, você falou sobre as Consequências. para a sociedade, foi isso? Então, vou perguntar para você agora. Mas se os bons vão para o céu e os maus para o inferno, segundo o conceito das religiões dogmáticas, onde está, nesse caso aí, a justiça divina? Nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo, Ele é amoroso, é nosso Pai, Ele não quer ver filho nenhum seu sofrendo. E como é que funciona isso? Exatamente. Acontece a cisão da família, a cisão dos laços de amizade, né? E um vai para um lado, o outro vai para o outro. Nunca se encontrarão. Ou seja, cabe-nos inclusive o seguinte, nós às vezes nos vangloriamos muito pelos nossos antepassados. Olhamos aquela figura na parede e dizemos ali, aquele ali foi meu bisavô foi uma pessoa muito importante, fez essa e aquela obra, ele foi bom nisso ou naquilo, foi uma pessoa, um dos notáveis da sociedade. Aí, se um vai para o céu, outro vai para o inferno, nunca mais se encontram, então aquele que está ali na parede, aquela figura ali, é de fato meu parente? Cadê o vínculo de parentesco? O vínculo de parentesco aí ficou perdido. Então, nesse caso, a visão de céu e inferno é uma visão que não se adequa ao nosso pensamento, que é o pensamento racional. Kardec mesmo nos incentiva toda hora, através dos ensinamentos dos espíritos, de que nós devemos raciocinar acerca de tudo, investigar acerca de tudo, e não aceitar de pronto as informações que nos são fornecidas. Então, o Paulo, então nós temos uma família, nós temos um filho, que nós temos aquele carinho, um amor pelo nosso filho, cuidamos dele, tentamos de todos os modos dar uma educação perfeita, séria, honesta, que seja um homem, que ele se transforme de homem de bem. Mas vamos supor que de repente ele faça alguma coisa errada, ele se torne um assassino, mate alguém. Aí ele desencarna. Pelas religiões, ele vai para o inferno. Mas você não, você é uma pessoa reta, correta, você tem uma religião, você acredita que você, como você é uma pessoa boa, você vai para o céu. Como é que fica esse pai e essa mãe que estão lá no céu sabendo que o filho está lá no inferno sofrendo? Será que realmente vai estar no paraíso? Difícil admitir que um pai possa esquecer um filho, mesmo que ele esteja numa situação difícil. Não precisamos ir tão longe. Peguemos a nossa encarnação, nosso cotidiano. A mãe do marginal chama ele de filhinho. Né? Muitas vezes a sociedade o repudia, o encarcera, né? O coloca à margem da sociedade, o exclui de qualquer convívio. No entanto, para a mãe, ele é sempre aquele filhinho que nasceu, o filhinho do coração. E para o pai que desencarna, que está lá, como você mesmo colocou, logicamente continua sendo o filhinho do coração. Mas, para aqueles que acreditam que basta morrer para ter uma felicidade eterna, a estes, eles acreditam que terão lá essa felicidade. Para eles, estão um pouco se lixando com quem é infeliz. Algumas correntes religiosas, inclusive, dizem que não devemos orar pelos mortos,
Por quê? Se ele foi para o inferno, azar dele. Se ele foi para o céu, já está salvo mesmo. Então não adianta pedir. Então, algumas correntes religiosas, haja vista, né? Não vamos colocar todos num balaio só. É isso que acontece. Eu gostaria apenas de acrescentar que também, no caso das injustiças, devemos ver o seguinte: aquele que nasce aleijado, nasceu faltando um membro, uma perna, um braço, ele tem só uma encarnação para conseguir galgar todos os degraus, conseguir alcançar o paraíso, né? Então, seria justo ele concorrer com outro que tem as duas pernas? Seria justo um que nasce numa situação completamente adversa, tipo uma favela, né? Uma situação, não que quem nasce na favela não tenha condição, tem gente, né? As pessoas são munidas das condições. Deus, quando coloca uma pessoa numa situação para nascer numa situação dessa, o próprio Espírito, muitas vezes, ele pediu para nascer numa situação dessa para vencer uma dificuldade. Porém, ele, obviamente, está numa situação de desvantagem com quem tem todo o conhecimento à mão, ao alcance tem um alcance acadêmico, por exemplo. Então, esse tem mais condição de se esclarecer. Seria isso justo? Logicamente, nós só conseguimos ver justiça se tivéssemos uma segunda chance, ou seja, reencarnação. Só uma pequena observação que outro dia eu comentei com alguém. Uma pessoa religiosa perde o seu filho, marginal, fez alguma coisa errada. E na crença dessa pessoa, o filho estaria no inferno. Essa pessoa desencarnando, ela no plano espiritual estaria no céu. Ora, se ela está no céu, sabendo que o filho está no inferno, se ela não sofre por isso, ela é uma indiferente e não merece estar no céu. Se ela sofre porque o filho está no céu, ela não está no céu porque está sofrendo. Um paradoxo, né? Um paradoxo. Então, nós só estaremos no céu quando todos nós estivermos. Exatamente. Quando eu, meu filho, minha filha, meu inimigo, meu vizinho, todos nós, cumprindo aquilo que o Cristo disse, amar a todos, fazer ao próximo como nós gostaríamos que fizesse a nós, que todos nós perdoássemos. Quando nós colocássemos todos os seres humanos no mesmo patamar de amor que eu dedico ao meu filho, todas essas pessoas estarão no céu comigo. Aí sim eu vou estar feliz e merecedor no paraíso. Enquanto tiver... Inclusive eu vi ontem uma frase muito interessante, que enquanto houver uma gota de sangue humano derramado, o reino dos céus ainda não chegou. Né? Paulo Jorge, você falou muito sobre a morte, o céu, o inferno, sobre dogmas, mas afinal de contas, para a doutrina espírita, o que é a morte e a vida? Ou a vida e a morte? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Existe a morte? Para a doutrina espírita, o que é isso? Eu vou fazer uma citação que muitos espíritas torcem o nariz, porque é de Raul Seixas. Perguntaram uma vez para Raul Seixas o que seria a morte. Ele falou que a morte nada mais é que o despertar do sonho da vida. Ou seja, tudo uma continuidade. O Livro dos Espíritos nos fala que nós não sabemos o momento em que o espírito foi criado. Nós sabemos que o momento foi criado, que espíritos são criados constantemente. Mas nós não temos a noção desse início. Para o espiritismo, o que é? Para as demais religiões, as religiões dogmáticas, que a gente está se referindo aqui, né? As contemporâneas, para essas religiões, o espírito ele é criado juntamente com o corpo. Para o espírita, não. A alma, o espírito pré-existe. A alma, nós às vezes rotulamos de alma o espírito reencarnado, né? Mas ela pré-existe, ela é pré-existente ao corpo. Passou por todo um processo de aprimoramento e hoje estamos aqui ainda passando por um processo de depuração encarnados. E depois que morremos? Bom, depois que o corpo físico morre, a alma continua vivendo, o espírito continua vivendo.
né? Você, obviamente, ainda é envolto no seu perispírito para você manter a sua forma, pois você está no orbe, né, no seu planeta, na Terra, você precisa daquela forma que contém o seu espírito. Então você e seu perispírito continuam ainda a sua trajetória. Uma trajetória de aprendizado, uma trajetória onde você reconhece onde errou, porque lá sim você recobra a sua memória plena e você tem um outro conceito do que seria a vida. Então você sabe onde errou, sabe onde falhou nos seus laços de amizade, nos seus laços familiares e naqueles laços também antipáticos que você deveria ter que atar, desfazer esses laços antipáticos, né? Tornar da antipatia uma simpatia, e você falhou nesse quesito. Então, a gente, obviamente, tendo esse reconhecimento, tendo os subsídios, a gente tem uma nova chance de passar novamente por aqueles problemas que a gente escolhe passar, né? A gente vê necessidade. Paulo, então Então, como é que é o processo de depuração do espírito, segundo a codificação espírita? Como é que ocorre? O que é que nós temos que fazer nas nossas vidas? O que tem que fazer para melhorar? O problema é o seguinte: a questão 166 do Livro dos Espíritos nos fala que temos que reencarnar. A gente passa pelo processo de reencarnação, um processo que muitas vezes não é indolor, mas nós escolhemos passar. Então, o que a gente precisa para se depurar? Se você falhou, se você não conseguiu atingir as suas metas, você falhou em algo, logicamente você passou por sofrimentos ao longo da sua vida também. Mas você não conseguiu passar por tudo que você tinha. Você não veio à vida para sofrer, haja vista. Não veio à vida para sofrer. Porém, não passou por tudo que você tinha que passar. Então você vai passar novamente por aqueles problemas, buscando o seu aperfeiçoamento moral. Não é ao mundo que você tem que corrigir, você tem que corrigir a si mesmo. Corrigir a si mesmo. Esse é o grande problema. Muitos falam, eu sou feliz, eu estou numa religião, estou me sentindo bem na religião, então eu sou feliz. A religião que lhe é mais conveniente não é aquela em que você se sente bem, é aquela que te faz melhorar como ser humano. Se ela te faz melhorar, te faz progredir, meu irmão, você está no caminho correto. Paulo, todos nós sofremos aqui na Terra e o Evangelho é bem explícito quando diz que aqui não é o local de felicidade. A felicidade não é desse mundo, foi dito. Agora, se nós sofremos tanto, quem escolhe essas provas? Nós mesmos escolhemos essas provas, escolhemos o gênero das provas, nos falam a espiritualidade. Porém, aí alguns podem perguntar, então, nós viemos para sofrer? Estamos aqui para sofrer? Não, nós não estamos aqui para sofrer. Não sei se eu estou invadindo já o tópico seguinte, mas a memória ficou vagamente... Não estamos aqui para sofrer, não. Acontece que quando estávamos desencarnados, o que acontece? Quando estávamos desencarnados, nós temos uma nova visão do que é felicidade. A visão, quando estamos encarnados, o que é a felicidade para mim? Estou aqui sentado, estou confortável, estou me sentindo bem, o clima ameno, né? Estou bem, estou me sentindo feliz. E quando eu desencarno? Quando eu desencarno, aí eu tenho uma noção diferente da felicidade. Eu tenho uma noção plena da felicidade. Para mim, a felicidade é outra coisa do que quando eu estou encarnado. Então eu escolho voltar e passar por algumas provas. Eu, dependendo da minha condição, posso escolher o gênero de provas. Obviamente, dependendo da condição que eu tenha alcançado, de raciocínio, de discernimento, de evolução. Nem todos têm a opção de escolher, logicamente. Mas eu vou me colocar do lado de lá. Ora, se eu desencarnei, morri, estou no plano espiritual, vou reencarnar, só se eu tiver doido de escolher sofrer, cara. Não, porque olha só, eu estou lá, eu fiz muita bobagem, eu errei muito, aí agora eu quero voltar a viver na Terra, eu quero nascer sem uma perna, cego, pobre a vida toda, feio, aleijado,
morando num local lá na Uganda, passando fome. Quer dizer, o leigo que está lá nos assistindo está olhando para a gente e diz assim, esses caras estão doidos. O sujeito morreu, vai reencarnar, reconhece que errou e vai pedir para voltar sofrendo. É claro, uma mulher vai querer voltar com uma Gisele Bündchen. Eu com Gianecchini, fica mais bonito. Só se eu for doido, eu escolher sofrer. Esta é a opinião de quem está nos vendo. Então eu gostaria que você martelasse um pouco mais sobre essa escolha do sofrimento que o indivíduo tem no plano espiritual para voltar a viver aqui, através da dor, depurando os seus problemas passados. Como diz o nosso agiota Mor, resgatando as notas promissórias assinadas com o plano espiritual, assinadas com Deus, através dos nossos erros. Então, como é que é esse negócio da gente escolher sofrer? Nós não escolhemos sofrer. Nós escolhemos a felicidade. Nossa meta é a felicidade. O sofrimento, nós mesmos buscamos o sofrimento. Porque se nós passássemos pelas provas que nós escolhemos com resignação, não haveria sofrimento. O sofrimento só vem da nossa rebeldia. Aí você falou, mas escolhi vencer uma perna. Bom, quantas pernas você na reencarnação passada amputou? Tomara que você não responda. Você deve ter amputado alguma. Não se sabe. Digamos que você é desencarnado, você tomou consciência daquilo. Então você mesmo diz, puxa, eu errei, eu falhei. A felicidade para você não está em uma perna. A felicidade para você está em se melhorar moralmente. Sua meta é se melhorar moralmente, é estar próximo a Deus. Nós caminhamos sempre em direção a Deus. Mas o sofrimento ajuda nesse caminho? Sofrer vai ajudar nesse caminho de crescimento? Não com aquele falso silício, aquele silício da chicotada, falo no silício nesse sentido, né? Nessa situação não te ajuda em absolutamente nada. O que te ajuda é que quando você passa por um determinado problema, um determinado sofrimento... Atitude perante a dor. Perante a dor, você sai do lado de lá melhor. Você sai do lado de lá enxergando, rindo às vezes daquele problema que você passou, que você se desesperou. Falou, meu Deus, como eu fui sem fé, como me faltou a fé. E naquele problema, naquela pedra no seu caminho, você não tropeçará mais. E se um dia as tiver, você saberá como removê-las e, mais do que isso, saberá ajudar os seus irmãos a removerem as pedras dele, que é mais importante. Eu botei você contra a parede. Você é mestre nisso, eu já falei. Você é de onde que eu me lembro? É algum campo de concentração? Alguma coisa? Eu espremi a laranja para tirar o suco, rapaz. Ele é mestre nisso. Agora, eu gostaria de acrescentar essa aproximação nossa de Deus, uma coisa mais prática. A aproximação de Deus é uma coisa mais prática, colocar numa coisa mais prática, como se pudéssemos colocar, né? Vamos transportar aqui para uma coisa matemática. Aqui na mesa, a mesa aparece, no vídeo aparece. Uma coisa matemática. Digamos que, para não ficar diferente, essa minha mão direita seja Deus, essa esquerda sou eu. Eu quero me aproximar de Deus. Então, nessa encarnação, eu vou encurtar essa minha caminhada, vou me aproximar à metade da distância. Olha só como é que eu sou pretensioso, hein? A metade, não é assim que acontece. A vida não vai em saltos, não. Mas só para efeito de comparação. Numa outra, eu resolvi encurtar a metade de novo. Aí eu vou, na próxima, encurto a metade. Vou encurtando a metade sucessivamente quando eu me aproximo de Deus. Me aproximo. Jamais chegarei encurtando de metade, de passo em passo, chegar à situação de Deus, pois Deus é pleno. Senão Deus não seria único, teríamos vários e vários deuses aí, todos chegaram à mesma condição, e no entanto não é assim. E eu, para dar essas passadas, caminhar, logicamente, sem passar por problemas, ninguém passa, ninguém. Os apóstolos passaram por problemas, e quem somos nós para não passarmos? Se eles que estavam ali junto com Jesus, recebendo os ensinamentos diretamente de Jesus, às vezes falharam. Pedro tantas e tantas vezes falhou em sua fé, e mesmo assim foi super importante para o cristianismo, foi um dos principais apóstolos, que nós também falhamos, mas continuamos caminhando. O Paulo, você está falando em reencarnação, eu sei que muitas pessoas que não acreditam ou que acreditam, mas têm muitas dúvidas sobre a reencarnação. Acho que reencarnação é uma coisa que acontece por acaso,
sem nenhum planejamento. Nós que estudamos, né, reencarnação, que estudamos os livros, sabemos que a reencarnação não é por acaso, que tem tudo, né, um estudo, tem tudo uma preparação, nada acontece por acaso, tudo tem porquê. A espiritualidade, ela trabalha incessantemente, ou seja, cada um de nós aqui, nós que estamos reencarnados, a nossa reencarnação ela foi planejada, nós não estamos aqui no planeta Terra por acaso. Então fala pra gente, como é que ocorre esse processo reencarnatório? Bom, Tá? Que aí nós estamos para que as pessoas possam saber o que é. Como é que acontece, que as pessoas não têm a menor ideia do que é isso. Como é que as pessoas acham que a gente nasce por acaso aqui. exato. Poderemos citar um caso dos mensageiros missionários da luz, né, que é um livro de Francisco Cândido Xavier, né, por André Luiz. É o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Começa com o Nosso Lar, que está nos cinemas e que todos deveríamos ver. Muitas desses nossos questionamentos que a gente está abordando aqui de maneira rápida, ele está até muito bem exemplificado naquele filme, né? Bom, então, eu gostaria que o nosso amigo aí da técnica colocasse aqueles slides que eu trouxe, porque vamos citar esse caso da reencarnação de Sigismundo, né? Começa do slide 1. Bom, Sigismundo, ele viveu com Adelino, né? E ele, numa vida anterior, viveu junto de Adelino e, logicamente, nessa vida houve ali um triângulo amoroso, ele paquerava a namorada do Adelino e terminou por extinguir a vida do Adelino ali de forma bárbara, né? Por assassínio, extinguiu a vida do Adelino e desencarnaram. Todos desencarnaram. Logicamente, Adelino, ele desencarna e encarna mais rapidamente, pois que não cometeu nenhum assassinato, nem nada, não é? Então, ele conseguiu adquirir a consciência mais rapidamente e reencarna mais rapidamente. Porém, tinha que haver a espiritualidade ali, resolveu aproximar novamente Adelino de Sigismundo. Tinha que haver uma reencarnação. Então essa reencarnação foi planejada, um plano reencarnatório. Isso aí existe um ministério, quem for lá ver o nosso lar vai ver que tem um ministério da reencarnação, e lá eles planejam essa reencarnação de forma que aquele espírito seja inserido na família. Eu pedi ao amigo para passar o próximo slide. Então, nessa inserção, no slide anterior, víamos André Luiz e seu mentor, que André Luiz também estava em aprendizado, se aproximando ali, e nessa aí nós vemos André Luiz já está ali observando Sigismundo, que está ali contemplando a família, acertando. Na família, os espíritos estão também influenciando, de modo que eles têm uma convivência harmoniosa para que haja o contato sexual, porque o ser humano, a exemplo dos demais animais, só se reproduzem pelo contato físico, né? Contato. Então, para a gente esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, nós temos ali Sigismundo, temos André Luiz e temos os mentores, né, que estão ajudando. Naquela então, primeira sala. Ali é um primeiro contato, lá está o Adelino com a esposa, o filhinho. Raquel, né? Raquel, que estão fazendo ali um lanchezinho. Eles estão, né? Aquilo ali é o amanhecer. Ou seja, estão preparando o ambiente, não é isso? Preparando o ambiente. Era o amanhecer, né? Aquilo ali é o café da manhã deles. Isso. Então a criança está ali tomando café da manhã com eles estão numa sala anexa, que pode ser uma sala física ou pode ser também até uma sala plasmada, né? Está ali, uma sala anexa. Então, eles estão lá conversando. Passa o próximo slide, meu amigo, para a gente andar um pouco mais. Então, a espiritualidade tenta fazer com que eles se entendam. Tem uma convivência harmoniosa, como todo casal deve ter, embora todo casal também tenha suas rusgas, né? Porque no caso aí, o Adelino, ele rejeita, né, totalmente, né, Rejeita, mas o Adelino, nessa fase, ainda não houve aquela fase de rejeição. Ele está preparando o ambiente. Ele está numa convivência ruim com a mulher. Um clima entre eles não está bom. Então, a espiritualidade não consegue harmonizar, trazer harmonia para esse casal. O que ela faz? Passa o slide seguinte, meu irmão, por favor. Ela influencia o garoto. E é assim que acontece conosco. Quando a espiritualidade, às vezes, quer influenciar algo em nós,
algo bom e algo ruim também. Às vezes não é só a espiritualidade boa que está ao nosso verdade, lado, não. Se a nossa sintonia permitir, tem uma espiritualidade má, como provavelmente tinha ao lado de Adelino ali, que ele estava completamente arredio. Então, influenciam aqueles que são caros a nós, nossos filhos, por exemplo. Então, influenciou a criança. Próximo slide, por favor. E aquela criança começou a se interessar pela conversa dos pais e trouxe colocações para aquela conversa, né? Dos pais prestando atenção. Às vezes a gente pensa que a criança não presta atenção na nossa conversa, e ele está ali ligadão, né? E prestando atenção à conversa, e ele se tocou, ele saiu dali mais manso, prometendo que voltaria cedo para se deitar com a família. Próximo slide, por favor, amigo. E então, à noite, ele chega de fato mais cedo. A família muito religiosa, não necessariamente espírita, então estão ali orando de joelhos, né? O espírita não tem essa postura para suas preces, não necessariamente, né? Então, estão ali orando, ele também orando com a família, e a espiritualidade ali presente. O próximo, por favor. No próximo, nós já vemos durante o sono. Durante o sono, todos nós nos desprendemos do corpo, né? A gente em sonho. E pode olhar ali no desenho. Aí, o que nós estamos vendo ali, os dois desprendidos, Isso. e o cordãozinho de prata, que os liga ao corpo físico, no centro coronário, né, lá na cabeça. Exato. Então, para as pessoas que estão vendo a gente, né, o cordão de prata, que inclusive a Bíblia fala, né? No cordão de prata. Aí, do lado estão os espíritos ali, não é isso? Os espíritos ali. Então, eles desdobrados, Raquel procura logo sua avó. Nós procuramos aqueles com quem nós temos afinidade. A avó era um espírito também mais evoluído, estava ali ansiosa para que o casal desse certo. Então, ela procura a avó, vai conversar e ele vai para o outro lado. O próximo, por favor, amigo. Passando para o outro lado, ele se encontra com quem? Com Segismundo. Ora, já pensou você se encontrar no plano espiritual com aquele que lhe tirou a vida em outra encarnação? No plano espiritual, a gente, mesmo desdobrado do corpo, a gente tem a nossa memória. Então, ele se lembrou de que Segismundo era aquele espírito que lhe tirara a vida. Logicamente, foi tomado de pavor, e ali vemos um espírito de luz, né, fazendo emanações boas de luz, emanando coisas boas, para que ele se acalmasse, fluidos bons, benéficos, né? O próximo, por favor. E ele se acalma e aceita, desdobrado, logicamente, não encarnado ainda não, mas desdobrado do corpo físico, em sonho, ele aceita o pedido de desculpa de Segismundo, de perdão, né? E tem ali um pequeno colóquio. O próximo, por favor. Aí a espiritualidade logo se sai da casa ali, triunfante, né? Porque, afinal de contas, obtiveram êxito. O êxito foi pleno ali na aproximação dos dois, ainda desdobrado em sonho. O próximo, por favor. Esse processo continua, né? Mais tarde eles voltam a casa, já próximo à concepção, né? Um pouco mais, amigo, o outro. Então, estão ali consultando aquele mapa. Aí o planejamento, né? Planejamento, tudo aí, porque há toda uma equipe espiritual envolvida. Não são só os dois, não são só aqueles espíritos, os mentores pessoais de cada um, há uma equipe envolvida. É um departamento Mais uma só vez, isso. faço um apelo para que assistam ao nosso lar, que está em cartaz em Cabo Frio, porque lá, inclusive, tem essa abordagem, né? Então, há esse apelo, essa consulta aos planos reencarnatórios. O próximo, por favor. Tem mais 7 minutos. A mulher ligou perguntando se o cordão de prata tem limite. Podemos. Pode responder. O cordão de... tem uma ligação aqui de uma telespectadora que quer saber se o cordão de prata tem limite. Não, o cordão de prata não tem limite dentro dos limites que nós podemos conhecer. Não tem. O espírito em si tem limite. Ele não pode transitar numa área onde não é permitido a ele. O espírito tem limite, o cordão de prata não. Mas o espírito não pode transitar em todas as áreas. Eu, por exemplo, se quiser entrar no nosso lar, vou ficar barrado na porta. Vamos ao próximo slide, de modo que a gente... Mais um slide, amigo. Ali à noite o casal, um trabalhando com o casal e o outro trabalhando com o Segismundo. Aí já estou preparando né, tanto o Segismundo para reencarnar. Tanto o Segismundo quanto o casal. Quanto o casal. Mais à frente, amigo. Ali já é o processo de redução do espírito.
O espírito passa por um processo de redução, Perispírito, no caso. o perispírito dele, o espírito não, perdão, ainda bem que o Perispírito. Renato me corrigiu aqui, a gente tem sempre um espírito de luz para nos orientar, às vezes encarnado. Para as pessoas que É, sabem, isso, exato. é o corpo Então, espiritual. como uma coisa aqui é ao vivo, a gente obviamente comete alguns enganos Isso é- às vezes, né? tá maravilhoso. Então tem essa redução do perispírito, o espírito não se reduz. Já me perguntaram se no nosso grupo de estudo o espírito também é reduzido. Não, o espírito é etéreo. O espírito vai e volta, ele é flexível. Mas o perispírito precisa ser comportado numa coisa menor, numa embalagem menor. Então ele foi reduzido de forma a assumir a forma de criança, né? Para ficar mais adorável, mais amável pelos familiares. E ele é levado ao colo da avó de Raquel. O próximo slide, por favor. Ali a equipe comemorando, né? Porque foi realmente uma coisa de sucesso. O próximo, por favor. Ali ele é colocado no colo de Raquel, ainda desdobrada. Raquel isso está tudo ali é desdobrada, espírito. tudo em espírito. Tudo espírito ali. O próximo, por favor. O casal aconchega esse espírito. O outro, porque esse aconchego começa ainda na espiritualidade, né? A criança é uma afável, a criança é tão, né, dócil, meiga. Então é muito legal a gente confortar, trazer ao colo uma criança, né? E na espiritualidade isso é feito para aproximar também esses espíritos reencarnantes. O próximo, por favor. Ali já é o processo, né, Da fecundação, da não é isso? fecundação, né? Houve ali aquele processo de fecundação. Nesse processo, os espíritos podem ficar tranquilos, porque numa situação de relação sexual normal entre o casal, entre marido e mulher, a espiritualidade fica à parte, não presencia o fato, e para eles é indiferente, não é? É indiferente, eles ficam à parte. No caso, obviamente, de um sexo levado às raias da obscenidade, aí, nesse caso, você já atrai os espíritos afins. São outras Não, companhias, outro né? departamento, mas nós estamos falando aqui no terreno do casal, no terreno normal. Então, ali, após a fecundação, acontece que eles estão ali selecionando, né, aquele espermatozoide com mais possibilidade, que ali no plano reencarnatório já foi previamente programado. Próximo. Ali o espermatozoide penetrando no óvulo, fecundando o óvulo propriamente. O próximo, amigo. Ali já é depois a espiritualidade emanando ali suas vibrações para o casal. O próximo, por favor. Uma vez feita essa fecundação, a espiritualidade se desgarra e parte aí rumo às suas atividades. Não existe espírito nosso lar, à toa. no caso ali, no né? caso ali, o nosso lar, mas poderia ser, no caso de outros Qualquer espíritos, colônia, outra né? atividade, outra colônia espiritual. Então, acabaram já os slides? Praticamente podemos encerrar aí, para não ficar muito... Então, já alongado. que nós estamos já com pouco tempo, mas é preciso que a gente fale uma coisinha aqui para fechar isso aqui. As pessoas têm muita dúvida. Quantas vezes nós precisamos reencarnar? Para a gente fechar esse assunto aí. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Nós damos um passinho pequeno a cada encarnação. Nem a natureza, nem nós caminhamos aos saltos. Inúmeras vezes nos falam os livros dos espíritos, né? Uns mais do que outros. Uns conseguem uma trajetória mais rápida. Mas são inúmeras vezes. Chico Xavier falava em 170 anos na espiritualidade, né? Isso aí. Há o caso também das reencarnações. E já que nós vamos falar em reencarnação, a Bíblia ela fala de reencarnação? A Bíblia fala, sim, de reencarnação. Claro que fala. Nós temos o caso de Nicodemos, que procura Jesus, querendo saber o que ele precisaria fazer para ver o reino dos céus. E Jesus fala que ninguém veria o reino dos céus se não nascesse novamente. E ele questiona, vou abreviar aqui para a gente não entrar, nosso tempo já está chegando ao final. Ele estranha, ele pergunta para Jesus, mas então, como pode um ser já velho entrar novamente no útero da sua mãe? Então Jesus diz, como pode você, um doutor da lei, que conhece as coisas da vida, conhece a lei, não saber que um homem entraria no reino do céu, precisaria renascer de novo? O homem precisa, e ainda diz mais, tudo que renasce do espírito é espírito e da carne é carne. Trazendo aí para a gente uma noção de reencarnação. E Nicodemos, não contente, ainda queria mais. E Jesus pergunta, se você não acredita, quando eu lhe falo das coisas da vida, você que conhece muito bem a vida, como acreditaria se eu lhe falasse das coisas do céu? E disse mais que só falou porque ele via, ele sabia.
Você falou aqui, você mostrou para a gente todo, né, o processo da reencarnação, que é tudo. Nós vemos muito comum, né, nas famílias, geralmente com um filho, né, quando briga, quando discute com o pai, com a mãe, fala assim: eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer nessa família. Aí eu pergunto para você: isso é verdade? Ele não pediu para nascer? Olha, via de regra, ele até implorou para nascer na família. Via de regra, até implorou, se ele teve condição de arbitrar. A não ser que ele seja uma reencarnação compulsória, que ele provavelmente não viria para família nenhuma. E o que seria, para não ficar muito no ar, a reencarnação compulsória? É aquele espírito que está tão despreparado, tão embrutecido, que não tem condição de arbitrar na sua própria encarnação, escolher o gênero das provas. Então, tem aquele também que não quer, o preguiçoso. E ele encarna compulsoriamente. Tem que reencarnar, porque todos nós temos que passar. É lei divina. Então, quer dizer então, que essas pessoas que falam isso estão totalmente equivocadas. E pediu sim para reencarnar, porque é naquela família que tem que resgatar. Tem que resgatar. Tem que resgatar todo o seu... Nem sempre ele é uma encarnação simpática. Às vezes nós temos, na família mesmo, nós dizemos: pô, parece que fulano não é meu irmão. E às vezes não é mesmo. Não foi irmão num plano físico anterior. Ele foi colocado ali para poder se aprimorar ou para dar exemplo para os outros. É um caso de reencarnação antipática. Ele está ali porque ele precisa ou a família precisa que ele esteja. Mas, via de regra, nós pedimos e nascemos com aqueles nossos familiares mesmos. Fala para a gente rápido, porque faltam só acho que 2 minutos. A ciência, ela estuda a reencarnação, Paulo? A ciência estuda, sim. A ciência, vários cientistas estudaram. Nós temos o caso de Ian Prittman Stevenson, né? um cientista norte-americano, que lançou vários livros, mas dentre eles, 20 casos sugestivos de reencarnação. Temos também Hernani Guimarães Andrade, que lançou aqui as reencarnações no Brasil. Eu tenho até esse livro aqui, Reencarnações no Brasil. Né? Verdade, Infelizmente, nós não temos como entrar em uns casos desses. Gostaria até de fazer um estudo sobre as reencarnações no Brasil, que é muito legal. Nós vamos marcar um próximo programa para você vir falar sobre esse assunto, porque esse assunto realmente se nós tivéssemos 2 horas de programa, também não ia dar. Então, mas como nós já estamos no finalzinho do nosso programa, nós fazemos convite a você, tá, Paulo? Nós vamos agendar mais para frente, para você vir continuar sobre esse assunto, aquilo que nós não falamos, e aquilo das coisas que surgirem, né, as dúvidas das pessoas, né, que as pessoas nos perguntarem, que as pessoas perguntam a gente muito nas ruas, né, nos locais, perguntam através do e-mail. Então, para a gente procurar responder essas dúvidas das pessoas, tá? Queria te agradecer, pedir que você faça as suas despedidas para o nosso ouvinte, nossos telespectadores, e dê uma mensagem aí, né, para as pessoas, de otimismo para as pessoas aí. Eu gostaria de agradecer a vocês. A página lida falava que o verdadeiro cristão se reconhece pelas suas obras. E essa obra que vocês estão fazendo é realmente uma obra da maior qualidade, da maior importância, que é a obra da divulgação da doutrina espírita, uma obra de caridade. Então, gostaria de parabenizá-los e agradecer por estar aqui expondo, né, com o meu conhecimento, que eu também estou em aprendizado, nós vivemos estudando, vou sair daqui, inclusive, correndo para um grupo de estudos lá no Trabalhadores de Jesus, mas agradecer e dizer que todos nós estamos em caminhada. Toda religião leva a Deus. As religiões são boas, as pessoas são boas. Temos que acreditar nas pessoas. Deus não nos faria maus, pois se nós somos parte de Deus, Deus está em toda parte, está também em nós. Nós somos centelhas divinas, né? Somos partículas de Deus. Algo que existe em Deus tem também em nós. Deus não poderia nos fazer pessoas más. Todos são bons. A bondade está em todas as religiões. Mas é muito interessante, questionemos o que é colocado para a gente. O que agora estamos colocando, por favor, vão aos livros, consultem, nos encaminhem as dúvidas. Também através do site, coloco aqui o Trabalhadores de Jesus, né, o site www.cetj.org.br. Se chega lá no Fale Conosco, esse e-mail será encaminhado para mim, que estou atualmente nessa tarefa, né, temporariamente, mas estou lá. Então, me coloco à disposição.
Peço desculpas se não me fiz claro, se porventura melindrei algum dos meus irmãos. Certamente não foi essa a intenção. Gostaria de abraçar a todos fisicamente, mas na impossibilidade, vai aqui o meu abraço espiritual. Paulo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós vamos agendar. Fala para as pessoas, para os nossos amigos. Nós vamos ter na próxima segunda-feira nosso amigo Eduardo Maluf, que vai falar para a gente sobre pedagogia espírita. Então, convido a todos para a segunda-feira que vem, estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco, tentando sempre trazer um assunto que seja de interesse das pessoas, das dúvidas das pessoas, que essa é a finalidade nossa aqui, é trazer a doutrina espírita para que as pessoas conheçam a doutrina espírita, saibam o que é a doutrina espírita, né? Porque muitas pessoas têm uma ideia totalmente errada do que seja o espiritismo. É isso, o espiritismo é isso. Se você quer conhecer melhor, vá às casas espíritas, nós temos várias casas espíritas na nossa região, vá conhecer, vá assistir uma reunião pública, vá lá no Trabalhadores, lá no Ceareiros Bem, que é o meu centro espírita, e outros, o Amor e Caridade, nós temos aqui o René Peça, temos vários Fonte de Luz, temos vários centros espíritas que você pode chegar lá e assistir uma reunião pública e aprender mais. Tudo isso que nós falamos aqui nos nossos programas é falado lá no centro espírita. É uma palestra que tem sempre um palestrante que aborda um assunto como esse aqui hoje que nós trouxemos com o Paulo sobre reencarnação. Então, se você quer se aprofundar mais, vá até lá, porque nos centros espíritas tem biblioteca, tem livros que são emprestados, né, de maneira gratuita. Você pode chegar, pegar, faz uma fichinha lá na biblioteca e pega um livro e vai ler, para você aprender o que é o espiritismo, tá bom? Então, segunda-feira nós vamos estar aqui com o nosso irmão Paulo Maluf falando sobre pedagogia espírita. Eduardo Maluf. Eduardo Maluf. Não é Paulo Maluf, não. Não. Paulo Maluf é outro. É Eduardo Maluf, que vai estar aqui com a gente segunda-feira que vem. Muito obrigado e até segunda-feira. Um abraço para todos e estaremos aqui, se Deus quiser. Do livro Instrumentos do Tempo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Grupo Espírita Emmanuel, Sociedade Civil Editora. Através da reencarnação. Fora melhor que não existissem na terra pedintes e mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta que ainda acalenta privação e necessidade, examinemos a nós mesmos quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verificaremos que a penúria, através da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, suplicando alívio e remédio. Se é compreensível lastimar as condições da estância física, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que, sem as doenças do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. Fora melhor não enxergássemos crianças infelizes, suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, transformando-nos depois da morte em espíritos vingativos e obsessores. E agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através da reencarnação, entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutras épocas, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo da comiseração maternal que nos limpe e conserve o organismo indefeso, venhamos por fim a aprender que a eterna sabedoria nos ergueu para o amor imperecível na vida triunfante. Terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio de nossos próprios erros, e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tens prodigalizado por milênios de milênios, através da reencarnação.